Olá! Começando mais uma live de perguntas e respostas ao vivo. Essa live acontece toda última terça-feira do mês, às 21 horas, no meu perfil do Instagram. E para participar dessa live, tem um formulário que está disponível ali na minha bio do Instagram. Só clicar ali, vai direcionar. Então tem o Linktree, clica ali, tem uma das opções que é preencher formulário para participar da próxima live, algo nesse sentido. Vai lá, preenche o formulário que o William, que faz parte da minha equipe, convida todo mês as pessoas que preencheram para estar participando das próximas lives. Para quem for participar da live de hoje, lembrando que tem que enviar aqui a solicitação para participar e aí, conforme vai entrando na ordem, eu vou chamando para participar da live, tá bom? Então, já vamos começar aqui com a Dani Barbosa. E eu já vou responder a vivo também. A Carol tá mandando. Oi, doutora, boa noite. Boa noite. Oi, doutora, boa noite. Boa noite. De Eu onde falo que tu fala? da Bahia, Heliópolis. Tudo bem? Tudo bem. E aí? Qual que é a tua Então, eu pergunta? fiz um preventivo e veio ASSUS. Aí a médica me pediu para me fazer uma biópsia. E na biópsia veio cervicite crônica ativa com metaplasia escamosa madura e imatura do epitélio colunar e alterações focais sugestivas, porém não conclusivas, de colocitose. Aí eu queria saber qual o tratamento. Tá. Então, assim, ascos, para começar, ele é o quê? Uma alteração indeterminada no preventivo. O patologista vê que tem uma célula que não está normal, o citologista, quem avalia a lâmina, mas não sabe dizer se essa é realmente alguma alteração causada pelo vírus do HPV ou se isso é só uma inflamação, um corrimento, uma atrofia, várias outras opções não relacionadas com HPV. Então, o que daria para fazer para definir se esse ascos tem alguma chance de ser alguma lesão ou não é uma pesquisa de HPV, tá? Na tua biópsia veio um resultado normal, que é cervicite crônica, tá? Coilocitose, se ele tivesse dito, batido o martelo, descrito assim, tem coilocitose, a gente sabe que tem a presença do vírus, mas não foi isso que veio na tua biópsia, veio inconclusiva, não foi? Que tu leu Uhum. ali. Isso, sugestiva, mas não conclusiva. Então, pelo resultado, agora não tem nenhum tratamento que tu precisa fazer, porque não deu lesão na tua biópsia, tá? E aí, para saber se tem ou não a presença do vírus, teria que fazer uma pesquisa de HPV. Quando dá um ascos, o que a gente recomenda, o protocolo de rastreamento de câncer de colo de útero do Ministério da Saúde recomenda, é fazer Papa Nicolau de 6 em 6 meses até ter 2 negativos. Então, tu vai precisar fazer 2 exames aí negativos. Estando tudo bem, tu pode voltar para o rastreamento habitual. Outras coisas que são recomendadas, fazer vacina do HPV, tá? E, se possível, fazer uma pesquisa da HPV, porque aí a gente tem uma ideia melhor se realmente isso pode indicar alguma lesão ou não. Na grande maioria das vezes não é lesão. Eu tomei uma vacina. No caso, são 3 vacinas ou são só apenas 2? O médico só pediu 2. Até 15 anos são 2 doses, depois dos 15 anos é 3 Entendi. doses. Entendeu? Uhum. Consegui te ajudar? Conseguiu sim, obrigada. Muito obrigada eu pela tua Boa participação. noite. Tchau. Boa noite, tchau. Então vamos lá aqui. Então vamos lá, tem mais gente entrando aí. Vou chamar a Daniele Barros. Daniele, já aceitei. É só
Entrar. Tudo Tudo bem? bem? Eu Da onde falo que de tu Três fala? Rios, interior do Rio de Janeiro. E qual Então, que é a tua doutora, pergunta? eu fiz um preventivo e deu lesão de alto grau. E ontem eu colhi, fiz a colposcopia. Estou esperando o resultado da biópsia. Mas pelo exame de colposcopia, deu para ver umas manchas brancas no útero. E eu estou sentindo muita dor, bastante dor. Eu queria saber assim, se pode ser uma coisa grave ou se eu posso ficar mais tranquila, porque eu ouvi alguns relatos que não sentem tanta dor assim. E eu senti dor até na médica fazendo um exame no meu abdômen. E ela também mexeu no meu pescoço e achou que um tipo um nódulo aqui no meu pescoço, achou aumentado e também pediu uma ultrassom de tireoide com Doppler. Só que aí eu tô um pouco preocupada, não sei se eu posso ficar mais tranquila ou se tem chance de ser alguma coisa mais grave. E saiu o resultado Não, da ainda biópsia não. ou não? Só deu no preventivo, já deu a lesão de alto grau. Entendi. E quando ela fez a colposcopia, ela falou alguma coisa pra ti do que ela Então, estava ela vendo? foi me falando, falou que tinha algumas lesões esbranquiçadas, ela passou iodo para ver se modificava alguma coisa, mas aí, assim, ela só falou assim, vamos esperar o resultado da biópsia. E só me falou desse nódulo aqui no pescoço. Só que aí eu fiquei preocupada porque eu não tenho histórico de tireoide, de problema de tireoide. Aí eu fiquei com medo assim, se pode ser alguma glândula aumentada por causa se tem relação com alguma coisa que eu estou no útero. Muito provavelmente não, tá? Porque assim, primeiro, a lesão de alto grau, que é a mesma coisa que o NIC 2 ou o NIC 3, elas são assintomáticas. O máximo que pode dar é um sangramento. Por isso que a gente faz o exame do preventivo para justamente rastrear, porque a gente não tem como saber se a pessoa está com lesão sem isso, porque é sintomático. Aí, na colposcopia, a gente já consegue ver se tem alguma coisa sugestiva de câncer, por exemplo, que aí sim daria sintomas. Pelo que ela falou ali, não, era só sugestivo de lesão de alto grau, que são lesões que não são câncer, que tem um risco de evoluir, tá? Quando a gente fala do caso mais grave, que seria o câncer de colo de útero, ele ele vai invadindo localmente, ou seja, quando ele sai do útero, ele vai para órgãos perto, bexiga, intestino, e não a distância. Não faz uma. Então, esse nódulo que deu no teu pescoço não tem relação com essa lesão aí que apareceu no teu preventivo, nem que fosse uma coisa mais grave, que não é o teu caso, tipo um câncer, não daria nódulo no Uhum, pescoço, entendeu? Só em dar metástases à distância quando já está muito uhum, invasivo. Porque normalmente ele é localmente, ele vai indo para uhum. outros órgãos, Entendi. próximos. Então não tem Entendi. E relação. esse grau 3, essa lesão de grau 3, ela costuma causar muita dor mesmo? Não. Então, digamos que na tua biópsia veio o NIC 3, né? Existe três tipos, NIC 1, NIC 2, NIC 3, que são lesões precursoras do câncer. A fase antes de câncer é o grau 3. É assintomático. Então, essa dor que tu tá tendo não tem relação com essa alteração do teu preventivo. O que precisa avaliar? As lesões de colo de útero, elas são causadas pelo vírus do HPV. E ele é um vírus sexualmente transmissível. Então, quando dá positivo para isso, a gente rastreia outras doenças. Por exemplo, clamídia, neisseria, micoplasma, neoplasma, tricomonas. Algumas dessas que eu falei podem Hum, dar dor. Dor na relação sexual, dor em baixo ventre. Então, isso é importante fazer, rastrear outras doenças que possam estar entendi, associadas, entendi. Uhum. entendeu? Obrigada, doutora. Sim, Consegui te bastante. Já ajudar? fiquei mais aliviada. Obrigada. Que bom, que bom. Obrigada Tchau. pela tua participação. Tchau.
Vou chamar então aqui a Neide Ducati. Oi, Tudo bem? doutora. Falo Da de onde que tu Jundiaí. fala? Sim. Jundiaí. A minha mãe se É. chama Ah, Neide doutora, eu tô também. com uma dúvida aqui. Meu Papa É. Nicolau deu asco. E eu passei com uma médica, pedi uma colonoscopia, só que hoje ela não fez, né? Porque daí ela examinou e viu que talvez minha estava atrofiada a vagina. Aí eu fiquei muito preocupada com se pode ser isso também. Tá. Veio Isso, deixa eu ascos, só isso? espera um pouquinho. É tanta hora que eu tava bem. Nem sabia que eu ia entrar com você ao vivo aqui, que legal. Nossa, você é 10. Deu assim, ó, células atípicas de significado indeterminado. Escamosa, possivelmente não neoplásicas a ascos. Eu fiquei muito preocupada. Fiz o primeiro Papa Nicolau, deu isso aí. Aí fiz o segundo, deu de novo isso aí. Aí hoje eu passei com a médica e ela me examinou lá, não fez a colposcopia, né? E falou assim que não ia precisar, que só ia, que a minha vagina estava muito seca, astrofiada. É normal? Eu tenho Que 50, idade entrei que na tu tá? menopausa com 42. Tá. Assim, esse ascos, o que que é ascos? Então, era que nem eu estava explicando antes. Ascos todas as alterações de Papa Nicolau, ela é a mais Tá. frequente, tá? E nem sempre ela indica uma lesão. Então, um ressecamento vaginal pode ser um motivo para dar ascos, que isso acontece na menopausa. Por isso que até o que a gente recomenda, o ideal, é antes de coletar o preventivo, fazer um Isso. preparo com Ela o uso mandou do eu creme de fazer, passou hormônio. estriol para mim fazer, usei ele 3 vezes por semana, antes, 2 dias antes de fazer, para passar com ela, para me parar. É isso mesmo. Isso, para fazer a Isso. colposcopia, né? Isso, então, antes da colposcopia tem que fazer realmente esse preparo, que ele pode ser feito de algumas formas. Uma das formas de fazer é usar 21 noites direto e parar 3 dias antes da colposcopia. Outra forma é fazer uso contínuo dele, mas normalmente umas 2 vezes por semana. E aí, depois que feito esse preparo, a gente faz a colposcopia. E aqui, no caso do ascos, ajuda muito a É, pesquisa do então. HPV. Por quê? Porque quando ela está positiva, aumenta a chance de indicar alguma lesão. Então, tu vai fazer então a colposcopia e nesse mesmo momento o ideal é que tu já colete uma pesquisa da Tá. HPV, Porque, tá? ia te falar. Porque o próprio ressecamento da menopausa já é um É, motivo foi para o que ela dar me disse, ascos. que talvez, né, eu fazendo isso aí vai dar para ver mais o colo uterino, né? Porque já não deu assim não Isso, para fazer neoplásico, essa então ela relação. me tranquilizou nisso aí, que já deu não neoplásicas, né? Então já fiquei mais sossegada, né? Nesse termos, né? Sim, a grande maioria das vezes os ascos não é lesão pré-câncer e nem Tá, então muito posso menos ficar câncer. sossegada, doutora? Ah, então tá bom. Pode, Outra pergunta pode para você, eu sim. tenho calcificações na mama. Tem algum problema de eu estar usando estriol? Ou não prejudica? Não tem problema. Só teria se tu já tivesse câncer de mama, aí não poderia usar, mas Então virar calcificações não esses tem três, problema né? nenhum. Então Não, não tem problema. Então. não tem problema. Para tu ter uma noção, até pacientes que já tiveram câncer, quando a gente tem que fazer uma colposcopia, a gente faz o preparo com um creme de hormônio mais fraco, que é o promestrieno, porque ele melhora a qualidade do exame. Como é um curto período de tempo que a gente usa, então em torno de 21 dias, não vai aumentar o risco dessa paciente desenvolver uma doença, uma recidiva do câncer, nada Então nesse tá bom, sentido, doutora. entendeu? Ah, nossa, fiquei mais aliviada mais ainda, entendeu? Te agradeço muito, tá? Deus abençoe Que você bom. muito, tá bom? Obrigada, Tá, obrigada pela tua obrigada a você. participação. Tchau. Tchau. Ó.
Então agora é a vez da Maria França. Maria França, eu já aceitei aqui. É só entrar e fazer a sua pergunta. Tudo bem? Oi, Da onde que tu Praia fala? da Pipa, Rio Grande do Norte. E É tu? Maria mesmo, Ah, eu nem né? sabia que ia Que nem participar. eu, Maria. E qual que é a tua Então, dúvida? só um minutinho. Então, doutora, a minha dúvida é porque assim, no final de 2017, né, eu descobri que estava com NIC 2, né? Aí fui para a minha médica, né? Aí ela falou que era de baixo grau, porque apareceu as lesões, né? Aí eu fiz assim, eu acho que cauterização, se eu não me engano. Que ela disse que como era de baixo grau, segundo ela disse, aí eu fiz só cauterização, né? Fiz todo o tratamento certinho. No tempo, acho que eu tava com 25 a 26 anos, mais ou menos. Hoje eu tô com 31. De lá pra cá, não apareceu mais nada, né? Não apareceu lesão, né? Eu faço todo ano, de lá pra cá, todo ano eu faço o meu preventivo com a colposcopia, né? E não deu mais nada, nem lesão, nem nada, né? Só, como ela disse que a minha vagina é ácida, eu acho que ela disse, né? Que às vezes eu sinto um pouquinho de, que nem fosse ardência, né? Aí eu fiz meu preventivo em setembro do ano passado, mas também ela disse que não deu nada, né? Porque em 6 eu fico fazendo, né? Porque ela disse que eu também não precisava, bastava fazer em ano, mas como eu fiquei preocupada por isso tudo, aí em 6 meses eu faço, né? Acompanhamento com ela e não apareceu mais nada lá pra cá. Aí a minha dúvida é assim, será que eu posso, o meu organismo pode ter expulsado o vírus, né? Aí também eu tomei as 3 doses da vacina, que ela disse que eu tomasse também, que é para não voltar as lesões, né? E mesmo assim eu tenho a dúvida assim de eu entrar com vírus ou eu posso ter expulsado o vírus, assim, o organismo. Que já, Tá. assim, porque Pode como eu falar. faço todo ano preventivo, já eu acho que tá com 2 preventivos que eu faço do ano retrasado para o ano passado, que não dá nada. Né? Ano passado deu só uma inflamaçãozinha, mas ela disse que é normal, que não tem nada, assim, o colo do útero não tem nada. Aí eu disse que eu fico preocupada, né? Ela disse, não se preocupe, que tá, tá normal, só tá com inflamaçãozinha, mas é normal, né? Aí, assim, não apareceu mais lesão, entendeu? Assim, eu não sinto nada de, né? Mas mesmo assim eu fico com medo, assim, de... Porque aqui, como eu moro aqui no Rio Grande do Norte, assim, não tem o exame que eu até perguntei a você num comentário, eu acho que é PC que você falou, SPC, não sei. PC, não sei. Que se PCR. aqui tivesse, eu faria para saber se tá no organismo ainda ou não o vírus, né? Mas aqui não tem, né? Aqui em Natal, o RM aqui não tem, né? Aí a minha dúvida Tá. é só assim, será que eu posso, esse tempo todinho, eu posso ter eliminado o vírus, já que nesse tempo todinho não voltou, ou ele pode estar latente, que chama, né? Ó, então assim, eu acho que tu deve ter tido um NIC 1 e não um NIC 2, porque a lesão de baixo grau, que é quando o risco é muito baixo, é a mesma coisa que o NIC 1. E daí normalmente a gente ou pode fazer acompanhamento, ou quando o trato a gente faz laser, no caso ela fez cauterização. Já quando é uma lesão NIC 2, que daí já é considerada uma lesão de alto grau, normalmente quando se trata faz cirurgia, né? A cirurgia do CAF. Então, o que tu deve ter tido é um NIC1. Na grande maioria das vezes, as pessoas eliminam o vírus sim, tá? Vai depender do subtipo que tem, varia de 9 a 18 meses o tempo para eliminar o vírus, tá? Existe então um exame para saber se a pessoa está com o vírus ou não,
que é esse mesmo que tu falou, que é o PCR de HPV ou a captura híbrida, que é um exame que coleta tipo um Papa Nicolau, coleta lá do colo do útero para avaliar se tem a presença do vírus ou Sim. não, certo? Como ali não tem aonde que tu mora esse exame, então o que tu vai ficar fazendo é só o Papa Nicolau e a colposcopia, como ela mesma explicou logo depois do tratamento, se faz então de 6 em 6 meses, quando a NIC 1 se faz isso por 1 ano, quando a NIC 2 ou NIC 3 se faz isso por 2 anos, e depois a gente começa a espaçar. Quando, assim, eu acredito que em algum lugar aí do teu estado deve ter, na capital deve ter esse exame, porque esse exame não é de difícil realização, é uma coleta e pode até mandar para outro laboratório, entendeu? Por exemplo, aqui a gente coleta e eu moro em São José dos Campos, o meu exame vai para São Paulo, então assim, tem essa facilidade que ele pode, não, ele tem esse tempo que pode ser transportado o exame. E aí, quando esse exame dá negativo, digamos que tu tivesse feito o exame e ele tivesse dado negativo, o PCR ou a captura híbrida, pode ser duas coisas. Ou que eliminou o vírus, que é a grande maioria dos casos, quando dá negativo, uma pesquisa de HPV, ou que ele está latente, que ele está numa concentração muito baixa, que os testes atuais não são capazes de detectar. Aí, para fazer essa diferenciação, se ele está negativo porque eliminou o vírus ou porque ele está latente, isso só o tempo vai dizer. Porque quando ele está latente, às vezes pode reativar e aí causar uma lesão, tá? Então, o mais provável no teu caso, resumindo, é que tu realmente tenha É eliminado porque o assim, e vírus. como no meu preventivo, porque tem assim, NIC 1, NIC 2, NIC 3. O meu deu NIC 2. Aí eu disse, doutora, até porque também no tempo eu não, assim, eu não tinha conhecimento do que era HPV, né? Aí depois quando eu realmente eu peguei, aí eu fui diretamente para minha médica. Aí ela disse que era. Aí ela disse assim, não, tem cura, mas tem gente que realmente fica no organismo ainda. No tempo eu tinha 25 anos, eu acho, 25 a 26, não lembro. E aí eu perguntei, tem cura? Ele disse, tem. É o NIC 2, mas como você veio logo se tratar, aí ela fez cauterização, né? Aí de lá pra cá não veio mais, não tive mais nada, né? Mas assim, aí ela falou, você venha só em ano, né? Mas eu sempre vou em 6 meses, né? Porque eu fiquei muito preocupada do tempo pra cá. E graças a Deus não apareceu mais nada, né? Aí também eu tomei a vacina, acho que foi as 3 doses, né? Aí eu tomei as 3 doses, mas não apareceu mais nada, né? Aí eu fico assim na dúvida, será que realmente eu posso ter eliminado o vírus, já que esse tempo todo não apareceu mais nada, né? É, para te dar essa resposta, só fazendo uma pesquisa de Sim, HPV. Porque aí tu vai ter essa resposta, se ele está negativo ou se ele ainda tá positivo. Se ele está negativo, o mais provável é que ele tenha que eliminado bom. mesmo. Porque aqui como não tem ainda, né? Que aqui no Rio Grande do Norte não teve ainda, que eu até pedi a ela, eu disse, doutora, você não conhece em Natal, tal, ela disse, não, não, por aqui não chegou ainda. Mas assim que tivesse, ela disse que ia me informar para mim fazer, né? Porque para ficar mais tranquila, né? Doutora, Com certeza. parabéns, viu? Sigo você, você é uma ótima profissional. Se eu morasse perto de você, com certeza eu estaria com você para me consultar. Você é uma ótima profissional, sigo você, adoro suas lives, viu? Muito, viu? Obrigada. Obrigada. Obrigada Obrigada a pela tua você, sucesso sempre. participação. Deus abençoe. Beijo. Um Tchau. beijo, tchau. Então vamos lá. Agora é a vez da Suelen. Boa Tudo noite, bem? Boa noite. De onde que tu Planaltina, fala? Distrito Federal. E qual que é a tua Vamos lá, eu pergunta? tenho 41 anos e estou grávida de 17 semanas. No meu pré-natal, a primeira coisa que a Tá. doutora, a médica pediu foi o meu exame do Papa Nicolau, o meu preventivo, né? Ele tinha feito no dia 30 de outubro do ano passado e deu a seguinte lesão. Lesão intraepitelial de alto grau, compreendendo neoplasias intraepiteliais cervicais, grau 2 e 3. Aí recomenda-se colposcopia com biópsia dirigida.
fiz a colposcopia. Só que assim, eu descobri isso agora nesse ano de 2023, em janeiro de 2023, porque eu comecei a fazer o meu pré-natal. Aí a médica pediu que eu levasse lá, né? E pediu para eu marcar uma colposcopia com biópsia. Só quando eu fui fazer a colposcopia com biópsia, doutora, a doutora que me atendeu disse o seguinte, que não faria porque eu estou grávida. E seria um risco para o meu filho. E eu falei assim, já que é um risco para o meu filho, então não faça. Faça só a colposcopia normal. Perfeito. Ela me examinando lá, fazendo a colposcopia, quando ela analisou, ela falou bem assim, Suelen, como você deixa chegar num grau tão grave que está o seu útero? Você nunca acompanhou? Eu falei, sim, sempre acompanhei. Inclusive, tinha ido com a minha mãe fazer essa colposcopia. Fiz sempre, todos os anos, só que nunca tinha dado nada. E quando ela falou bem assim, ela falou assim, eu não posso te afirmar com certeza, mas a sua lesão tá de um grau do 3 para o 4. Está muito avançado. E como eu estou grávida, eu estou assim para morrer, doutora. Por quê? Porque eu já fui em 3 ginecologistas, os 3 falaram que eu posso ter câncer. Uhum. Tá. Tá, então vamos lá. Ó, o que que acontece? Na gestação, realmente, a gente só biopsia se tiver suspeita de câncer. Quando a gente olha ali na colpo e acha que é uma lesão de baixo grau, que é tipo um NIC1, ou uma lesão de alto grau, um NIC2, NIC3, a gente não biopsia, tá? Então, se ela achou que é câncer, pode biopsiar ali pra gente saber se é ou se não é. Só que tem uma coisa, na gestação acontece o ectrópio, que é uma ectopia do colo do útero. O que que é isso? A parte de dentro do útero, que é de um tecido glandular, ela se exterioriza mais no colo por conta dos hormônios. Então, às vezes, parece que a pessoa está com uma lesão, às vezes com algo mais grave, e não é. É do processo da gestação. E às vezes no pós-parto tudo isso regride, tá? Então, assim, se tem uma suspeita, se olha, acho que é um câncer invasivo, não tem que fazer, tem que biopsiar mesmo. Agora, pode ser que nem tudo que parece ser lesão realmente é lesão, pode ser do processo da gestação. E a gente vê casos de pessoas que têm uma lesão NIC2, NIC3 e que depois da gestação regride, tá? Inclusive, doutora, Então, eu estava óbvio. conversando com o meu esposo, Fale. né? E eu falei para ele o seguinte, eu falei, nós vamos ter esse bebê e quando eu já estiver na sala de parto, porque eu vou fazer o meu parto particular, porque eu não vou fazer no hospital público, porque eu já ouvi coisas horríveis no hospital daqui, onde eu moro aqui em Brasília. E eu falei assim, eu falei, amor, eu quero fazer uma esterectomia. Eu quero arrancar tudo, É, porque assim, eu estou com medo, doutora. Essa é a realidade. E eu não quero uhum, sofrer. sim, eu te entendo. É. Assim, ó, tu tá com Hoje eu 17 faço 17 semanas, né? semanas. É, Não, esse e tu tem é o outros filhos, primeiro. não? Eu Tu já nunca tem? perdi É o nenhum. primeiro, é. Ah, sim, o que acontece? Se olhou na colposcopia e achou que é um câncer invasivo, tem que biopsiar para saber se é câncer ou não é. Primeira coisa. Tá? Segunda coisa, às vezes parece mais grave do que é durante a gestação, por conta desse processo dos hormônios, dessa ectopia que acontece. Então, se a gente tiver um colo que é muito feio durante a gestação, não é nada, é do processo da gestação mesmo. E depois, por isso que a gente, quando tá com por exemplo, minhas pacientes do consultório, quando elas têm às vezes estão em tratamento e acompanhamento de uma lesão ou tratou a lesão. A gente não faz exame durante a gestação, a gente espera para fazer 90 dias pós-parto. Por quê? Por conta disso, porque muita coisa regride depois. Então, e como durante a gestação a gente não consegue tratar, a menos que se fosse um câncer invasivo, que aí a gente, abaixo de 20 semanas, a gente
interrompe a gestação para tratar o câncer e acima de 20 semanas a gente espera a viabilidade fetal para tratar, tá? É isso que tem que fazer. Se achou que é câncer na colposcopia, vai biopsiar para tomar essa decisão. É ou não é, o que vai fazer com esse resultado. Se for apenas a lesão de baixo grau, desculpa, a lesão de alto grau, que era o que tinha aparecido no teu preventivo, não tem nada a ser feito, não se biopsia mesmo e espera 90 dias pós-parto para reavaliar. Tem lesão ainda? Aí vai tratar, tá? Que na grande maioria das vezes é uma cirurgia de CAF, que é a cirurgia que vai tirar aquele pedacinho do colo do útero que está lesão, não precisa de histerectomia. Mesmo por conta da minha idade? Não tem mais nada, mesmo independente da idade. Independente da idade. Não tem mais nada, vai se acompanhar. Porque isso acontece. Às vezes a gente tem paciente que tem NIC antes da gestação, depois da gestação some. Eu espero que suma mesmo. Tá bom, doutora. Tá? Muito então, obrigada. Fica tranquila. Não, e assim, eu já mandei vários directs para você e eu falei assim, meu Deus, eu preciso falar com essa médica porque ela é muito maravilhosa. Eu achei assim, você, por algum acaso, os acasos da vida, eu te achei. Eu falei assim, gente, essa médica ela é muito maravilhosa, eu preciso achar ela. E você, assim, já me ajudou com certeza. Muito obrigada. Que bom. Muito Fica tranquila, eu tô torcendo por ti. Boa noite. De nada. Obrigada a você por participar. Boa noite. Vamos lá, vez da Agni agora. É só clicar aqui no xizinho para sair, ó, aqui em cima, e daí tu vai conseguir sair. Isso, pronto. Vez da Agni. Já aceitei aqui. Só aceitar aí para poder entrar. Vou chamar enquanto a Valquíria. Olá, Tudo bem? Eu falo de Da onde que Foz tu do Iguaçu, no fala? Paraná. E qual que é a Doutora, tua na verdade, pergunta? eu vou resumir. O meu preventivo, eu fui fazer Tá. atraso preventivo porque eu estava sentindo um pouco aliás, um pouco de cólica, mas cólica constante durante o mês inteiro e sangramentos eventuais durante a relação. E aí o preventivo deu ASC-H e eu fui fazer a colposcopia e na colposcopia deu orifícios glandulares, leucoplasia plana, áreas negativas para iodo em ZTA. Zona. Agora não achei aqui. Zona Isso. de transformação atípica. Só que a biópsia, eu peguei hoje a biópsia e a médica me deixou um pouco preocupada, me deixou um pouco assustada, mas a conclusão veio cervicite crônica. Só que os meus preventivos anteriores eu faço todo ano, ele nunca deu nada. Então, crônica não seria algo que eu deveria ter, eu fiquei sem entender. Tu tem o que a gente chama de distorção citohistológica. Tu tem um resultado no preventivo e outro na biópsia. O resultado do teu preventivo é um resultado mais alterado, que é o que é um grau acima do ascos, que a gente falou aqui duas pacientes anteriores que teve ascos, né? Então, que é uma alteração indeterminada, provavelmente não neoplásica. O teu também é uma célula que o patologista vê que não está normal, só que ele fala que pode ser lesão NIC2 ou NIC3, ou seja, pode ser uma lesão de alto grau, tá? E aí a tua biópsia veio normal, cervicite crônica está normal. Então, aqui no teu caso, o que ajudaria muito? Uma pesquisa de HPV. Por quê? Porque se a gente tem uma pesquisa de HPV positiva, tem uma chance maior de ter uma lesão. Se a gente tem uma pesquisa de HPV negativa, a chance é menor. Então, quando a gente tem um ASC-H, o que a gente faz é repetir os exames em 6 meses. Tem que ter 2 exames negativos para voltar para o rastreio habitual. E daí, digamos que os teus próximos 2 exames, de 6 em 6 meses, então
Tu vai fazer daqui 6 meses, depois dali 6 meses, vem os dois negativos, pesquisa de HPV negativa. Esse ASC-H não era nada. E daí volta para o acompanhamento normal, uma vez por ano, na rotina. Agora, digamos que vem alguma outra coisa nesses teus exames de 6 meses, a conduta vai ser tomada, então o que vai ser feito vai ser baseado com o resultado desses novos Entendi. exames. Então, entendi. Muito Entendeu? obrigada. De nada. Conseguiu, sim. Consegui te Perfeito. ajudar? Muito obrigada. Obrigada. Obrigada pela tua participação. Tchau. Vamos lá, chamar aqui a Márcia. Já aceitei aqui. Vamos lá. Boa noite, tudo Tudo bem? bem? Meu nome é Boa Márcia, noite. eu sou de Da São onde que tu Paulo. fala? Em São Paulo. Então, E qual que é a tua doutora, pergunta? eu fiz a colposcopia em março do ano passado e deu NIC2. Aí, quando foi, eu Tá. passei no médico, o médico me encaminhou para o cirurgião e eu fiz a conização em julho. Depois de julho da conização, passou 4 meses, aí eu retornei, fiz todos os exames, o médico me informou que tinha voltado, né, o NIC2. Aí ele pediu novamente para fazer outra conização. Eu fiz outra conização agora, dia 5 de janeiro. Aí, agora na biópsia de novo, veio o NIC3. E assim, eu fiquei com medo, assim, se é normal fazer conização 2 vezes, igual eu fiz em seguida. E assim, se o NIC3 para evoluir para o câncer é mais rápido, porque evoluiu do 2 de julho para agora já está no NIC3. Tá. E veio Sim, margens livres? Agora veio veio. margens livres. E antes estava com margens Também, livres? tava. Tá. E tu tinha feito em julho e daí tu Em fez de novo janeiro, agora quando? dia Que 5 foi de a última janeiro. vez? Em janeiro. Sim. 6 meses, tá certinho o acompanhamento dele. Assim, tá certo o acompanhamento, tá? Então, quando a gente faz, a gente fez em julho, Uhum. 6 meses depois, repete os exames. Se tem lesão, tem que fazer, tem que ir para nova cirurgia. Aí, o que dá para fazer para tu diminuir uma recidiva, que é um retorno de lesão, vacina Eu do já tomei as HPV já 2 doses, fez? vou tomar agora a terceira esse mês. Isso. Aí tem outras coisas que ajudam a melhorar a tua imunidade. Então, examinar o parceiro, ver se o parceiro está com alguma lesão ou não. Coisas que ajudam a imunidade. Então, alimentação saudável, reduzir níveis de estresse, sono regular, atividade física. São tudo coisas que ajudam a tua imunidade. Outras coisas que podem ajudar. Zinco é uma vitamina que dá para tomar, que ela ajuda também a melhorar a imunidade. Saiu um estudo ano passado, eu até apresentei numa live que tem sobre alimentação e zinco, enfim, que mostrou que altas doses de zinco ajudam na eliminação do vírus. Uhum. Pode ajudar, né? Então, assim, não é comum tão pouco tempo depois já ter que fazer um novo. Porém, às vezes acontece, tá? Eu estava até vendo ali um estudo é mais ou menos 3% dos casos que acontece isso de ter que fazer Uhum. a CAF, a nova, repetir a cirurgia ali nesse período de 6 meses, mas às vezes pode E acontecer. eu sinto dores. Eu até comentei no dia do retorno, eu falei, doutor, eu sinto dores. Ele falou assim, é assim mesmo. Eu falei, não é normal sentir dor. Porque também eu fiz a ressonância, né, da pelve com o preparo intestinal. Aí deu adenomiose. Será que essas dores que eu sinto, cólicas, é por conta da adenomiose ou por conta da cirurgia? Deve ser por conta da Adenomia. adenomiose, muito provavelmente. Porque a cirurgia em si, ele é um procedimento assim que ele é de baixo risco, né? Então ele não é para ficar tendo dor no pós um mês depois da cirurgia. Não era para tu ter dor. Deve ser mais provável Ah, por conta da tá, adenomiose. entendi. Você tirou minhas dúvidas, viu? Muito obrigada e uma boa noite. Obrigada Tchau, eu pela tua tchau. Boa participação. noite. Boa noite. Tchau. Tchau.
Ó, vamos chamar aqui a Agni. Agni, eu tô tentando aqui, eu aceitei o teu. Acho que é só clicar aqui para entrar. Ó, agora acho que foi. Tudo bem? A gente só não tá te vendo. Ah, sim. Tem que virar a câmera. Peraí. Boa noite, doutora. Tudo Tudo bem? bem? Nossa, eu estava ansiosa. Pensei que eu não ia Tudo conseguir bem. falar com você hoje. Que Eu bom. E da onde que a falo de senhora São fala? Paulo, capital. A E minha qual que é a tua dúvida dúvida? é a seguinte: eu fiz um preventivo no final do ano, né, de 2022, agora em outubro, nos preventivos. E aí veio constando como na, no Papa Nicolau veio atrofia com inflamação, até aí sempre dá esse tipo de resultado, né? Então o médico falou que não é nada grave. Até pelo fato de eu ser menopausada desde 25 anos. E aí, só que na ultrassom consta como espessamento do endométrio, né, de 24 milímetros, né, acho que é isso, mm, por 23. E aí, na Tá, sequência, eu fui encaminhada para esteroscopia, com biópsia, né, feito no hospital e não em consultório. E aí, no material, veio como resultado, vou ler para você, para ver se fica mais fácil para responder. Nota-se pólipo adenomiomatoso com componente glandular, exibindo critérios para hiperplasia atípica e neoplasia intraepitelial endometrioide. Aí o que acontece? Isso me causou muita dúvida, porque, na verdade, o meu médico é da UBS, não que, né, seja menos competente, mas ele acabou não me explicando. Isso me gerou muita dúvida pelo que ele falou. Assim, logo em seguida ele me mandou para Ístero, até aí tudo bem, era um complemento. Mas aí, quando eu voltei com esse resultado, ele falou: não, vou te encaminhar para o cirurgião agora, porque você vai ter que fazer uma, acho que é ai, não sei falar, isso. esterectomia, E, isso. e nesse caso, eu perguntei para ele: doutor, essa hiperplasia atípica, o que é isso? Essa neoplasia é um câncer? Ele não me respondeu. Ele só baixou a cabeça e falou assim: não, a gente vai cuidar, tem que cuidar, tal. E não deixou claro. Isso me gerou muita dúvida e muita insegurança. Aí entrei em contato com a assistência social, né? Para ver se eles davam algum jeito de me encaminhar logo. E eu estou aguardando essa chamada pela UBS faz tempo e eles não chamam o cirurgião. E aí eu falei: meu Deus, o que que eu vou fazer? Aí você já viu, né? A gente já corre para a internet, né? Aí eu chego lá, encontro um monte de coisa, principalmente sobre o câncer de endométrio, mas não fala especificamente sobre a neoplasia intraepitelial endometrioide, não fala. E quando fala, fala câncer de endométrio. E outra coisa, nessas pesquisas, eu só encontrei um caso de um texto onde falava que poderia ser apenas um pré-câncer. Aí eu queria, essa é a minha dúvida, eu queria saber de você, eu tô positivo para câncer ou não? Tá. Então, assim, ó, vamos lá. A hiperplasia atípica, ela é uma lesão Pré-câncer. pré-câncer, tá? Isso, a hiperplasia atípica é Certo. uma lesão pré-câncer, tá? Então, é uma lesão que ela, se ela não tratada, ela pode evoluir para câncer. Ali no teu tem uma neoplasia intraepitelial e epidermoide. É como se fosse tipo parecido com uma hiperplasia atípica, é uma lesão pré-câncer que ela Tratado. tem que ser tratada. E daí o tratamento disso Ah, é retirar o útero.
Então vai ter que retirar o útero. Nessa esteroscopia que tu fez, foi uma esteroscopia diagnóstica ou cirúrgica? Peraí, deixa eu ver aqui. Acho que é cirúrgica. Não. É cirúrgica. Inclusive, Eles tiraram o o pólipo. pólipo. Aí outra coisa que me veio à mente agora, que assim que eu saí da anestesia, a médica veio falar comigo, da cirurgiã, e ela me falou assim, olha, Agnes, eu tirei bem a lesão. Aí eu queria... Quando ela falou lesão, eu já pensei em HPV também. Porque eu vejo muito você falando, eu falo, gente, será que eu tenho isso? Só que no meu exame não consta, mas eu vi que você disse que tem um exame específico para isso, né? Aí quando eu vejo hiperplasia, aí fala em lesão também. Aí eu... Mas é tudo a mesma coisa. Na verdade, assim, o que acontece? O útero, ele tem duas partes, o corpo e o colo. Então, a parte de dentro do útero, ele é revestido pelo endométrio, que é a camada da menstruação. Então, essa lesão que te deu aí, lesão é um nome genérico que a gente usa. Essa lesão que te deu aí é da parte de dentro do útero. Específico para HPV, então. Isso, não tem nenhuma relação com o vírus do HPV. Isso, não tem relação nenhuma. O que tem relação com o vírus do HPV é lesões de colo de útero, que na verdade são as mais prevalentes. Isso, o interno não tem nenhuma relação com o HPV e é menos comum. É muito menos comum do que as lesões de colo de útero, que são relacionadas com o vírus do HPV, tá? Então, o que deu é uma da parte de dentro, que é mais comum realmente na pós-menopausa, como é o caso, quando tem um ultrassom com espessamento do endométrio, que é essa partezinha de dentro do útero grossa, tem que investigar, fazer essa esteroscopia, que é uma câmera que coloca lá dentro do útero para olhar a parte de dentro do útero. Daí tem a esteroscopia diagnóstica, que é só para olhar, tem a cirúrgica, que é para olhar e já tirar se tem algum pólipo, alguma coisa, que foi o que foi feito no teu caso. Então foi retirado esse pólipo e viu que nesse pólipo tinha realmente ali uma lesãozinha e é por isso que agora vai para esterectomia. Por isso que, inclusive, pólipos, principalmente na pós-menopausa, a gente não tem segurança para ficar acompanhando, a gente sempre tira, porque eles podem ser um indicativo de uma lesão pré-câncer ou até um câncer, como foi aqui no caso que deu essa hiperplasia. Então, mas nesse caso, então, eu posso considerar como pré, ou seja, aí evolução, né? Isso. Porque, eu não sei, foi retirado, tudo bem. Mas aí os exames vão ser repetidos, tal. Mas eu considero como um pré-câncer, então. Não um câncer, sim. Isso, exato. A hiperplasia atípica a gente considera como uma lesão pré-câncer. Eu tive uma paciente, ela tem 70 e poucos anos. Ela fez esteroscopia, a gente tirou um pólipo, que veio hiperplasia atípica, e a gente foi para esterectomia, então, que é o tratamento. E daí, quando tirou o útero, já não tinha mais nada, saiu tudo no pólipo. Mas a gente não tem como saber. Não tem como... Exato. E então a indicação é fazer esterectomia. Então tá bom. Deixa eu só te perguntar mais uma coisa. Essa evolução, ela é, assim, prolongada, entre aspas, como o caso de HPV, porque de HPV parece que até 10 anos, né? Nesse caso, ele seria mais ou menos ali equilibrado, ou ele pode acontecer antes para evolução, né? Olha, isso depende de vários fatores, mas não é uma coisa que acontece do dia para a noite. Então, é uma coisa que leva um tempo para evoluir, tá? Mas diferente do câncer de colo de útero, que a gente fala ali de 10 a 18 anos entre a infecção pelo HPV para evoluir para um câncer, aqui a gente já tem uma lesão que a gente sabe que precisa ser tratada. Então, o ideal é que quanto antes possível seja feito o tratamento. Quando que foi feito a esteroscopia? Essa estero foi feita no mês 10 de 22. De 22. Então, eu já estou ficando ansiosa, angustiada, sabe? Quando você não recebe um retorno. Sei.
Aí eu até comentei com meu marido, eu falei, não, eu vou para São José dos Campos, vou procurar a doutora, porque eu não estou tão longe assim, né? Porque afinal dá para eu ir até Sim, voltar no mesmo dia, se fosse o caso. Aí eu tô assim, tô nessa insegurança e eu preciso ver assim essa questão da cirurgia, tudo. Então, eu vou aguardar mais um pouco, se não for, eu vou agendar com você para a gente conversar, para ver o que a gente pode fazer aí. com certeza. Tem que operar, tem que se resolver isso aí. Aí tem que pressionar mesmo lá na UBS, ver o que Então, está acontecendo para tentar então eu cheguei agilizar. a ligar, mandar um e-mail para a ouvidoria. Só que você já viu, né? Público, gratuito, eles É não cuidam complicado. mesmo direito. E aí eu fui investigar, né, especular com as meninas lá da UBS e tal, por que essa demora, não sei o quê. Eu falei assim, minha filha, você não está demorando nada, tem mulher desde 2019 esperando. Ai, me bateu um desespero. Eu falei, não, eu tenho que arrumar uma solução para Sim. isso. O que não dá é ficar aguardando aí, né? Ou se Deus quiser, porque a gente não sabe o dia de amanhã. Não, com certeza. É muito complicado, infelizmente, essa questão de saúde pública. Assim, tem que se resolver. E aí o ideal é que seja realmente Né? o quanto Eu vou antes. ver direitinho aqui com meu esposo, qualquer coisa eu volto a falar com o William, né? Que tá no WhatsApp, agora eu já sei onde Uhum. procurar. Aí eu falo com Uhum. ele e agendo por lá. Tá bom? O William, ele só faz essa parte das Ah, lives, mas ali no Instagram tem no Linktree, que se clicar lá tem uma opção tá agendar bom. consulta, que lá dá para, Então tá bem bom. fácil Aí eu para vejo aqui agendar, tá direitinho e bom? volto a fazer um contato aí, tá bom? Doutora, muito obrigada. Tá bom, Olha, nossa, amo suas obrigada. lives. Eu já vi todas. Vejo, revejo. Obrigada. Estou aqui estudando. Eu vou sair assim, ó, profissional. Tô torcendo por ti, Vai dar, espero que sim, dê se tudo Deus quiser. certo. Doutora, muito obrigada. Boa noite, tá? E Deus te abençoe por Boa essa noite. ajuda que você está dando para o Obrigada. seu público. Tá bom? Beijo. Obrigada. Tchau. Tchau. Beijo. Gente, já tá dando então 1 hora de live. Para quem não conseguiu participar da live de hoje, todo mês tem a última terça-feira do mês, às 21 horas. É só preencher lá o formulário para participar que a gente convida para as próximas lives. Obrigada por quem participou da live de hoje. Boa noite.